Então, o que são os morcegos? A professora Kátia já falou, né, a questão das espécies, distribuição geográfica. E aí vamos agora para os abrigos, né, onde os morcegos vivem, onde os morcegos moram. Então, dentre os abrigos naturais, a gente encontra morcego, né, habitando cavernas, são os abrigos, né, que os morcegos ocupam, que são os mais difundidos e mais conhecidos pela população no geral. A gente encontra morcegos se abrigando na copa de árvores, né, entre as folhagens, sobretudo árvores com copas mais fechadas. Morcegos se abrigando em oco de árvore, no oco dos troncos das árvores. Algumas espécies se abrigam no tronco, então elas têm uma pelagem que mimetiza com o tronco, então elas conseguem se abrigar nessa estrutura, né, vegetal. Morcegos que se abrigam em frestas de rochas, lajedos, furnas. E essa imagem mais embaixo é uma colônia de morcego da espécie Elonfostoma silvícola se abrigando em um cupinzeiro ativo. Então, essa espécie ela tem um hábito de escavar cupinzeiros ativos para poder se abrigar. Então, vocês observam a simetria com que essa cavidade é feita, é extraordinário ver essa estrutura ao vivo. O pesquisador que fotografou, né, o Patrício Rocha, estávamos juntos no campo e tivemos o privilégio de encontrar e registrar esse evento, esse abrigo especificamente, e é algo realmente raro de se encontrar. Apesar da gente já conhecer esse hábito dos Lomphostoma escavarem cupinzeiros, mas é um abrigo que a gente não encontra fácil. E nas cidades, né? Então, onde se abrigam os morcegos em áreas urbanas, de fato? Então, se a gente olhar para essa isometria, né, para essa imagem dessa cidade, não é um padrão muito brasileiro, né? Então é um retrato típico de uma visão de cidade americana no geral, mas alguns pontos aí, algumas estruturas, a gente pode contextualizar para cá. E se a gente colocar uma lupa, a gente vai começar a observar alguns lugares onde a gente pode encontrar morcegos se abrigando, né, nas áreas urbanas. Então, em fosso de elevador, então muitas espécies, principalmente espécies frugívoras, como Artibeus planirostris ou nectarívoras, né, que se alimentam de néctar, como o Glossophaga soricina, gostam muito desses fossos, que são abrigos que eles conseguem voar dentro do próprio abrigo. E em estruturas suspensas como pontes, né, os morcegos gostam muito de se abrigar embaixo dessas pontes. Fissuras de dotação de prédio em 3, arborização urbana em 4, então serve não só de alimentação para os morcegos, mas também de abrigo. Em 5, chaminés abandonadas também pode servir de abrigo para morcego. Em 6, túneis ferroviários ou túneis de estradas mesmo, né? Podem servir de abrigo para morcego, além de túneis para escoamento de água. E em 7, caixas de ar-condicionado. Então, é muito comum em áreas urbanas a gente encontrar morcego dentro, se abrigando nessas estruturas. Esses não são os únicos, existem, né, muitos outros abrigos, onde muitas outras estruturas que os morcegos podem explorar em área urbana. E dentro das residências, né, onde a gente pode encontrar morcego mais comumente. Então, a gente pode encontrar morcego na vegetação que está no entorno dessa residência, e aí é um abrigo natural dentro da área urbana. A gente pode encontrar morcego se abrigando na cuminheira, né, que é essa estrutura que divide o telhado, é o divisor de águas do telhado. Então, é comum os morcegos se abrigarem em cuminheira, sobretudo na parte mais final da casa, dos fundos, mais próximas ao fundo, ou mais próxima à frente da casa. O próprio telhado, né, entre o madeiramento e as telhas, os morcegos podem se abrigar aí, então é comum a gente encontrar morcegos se abrigando aí,
sobretudo morcegos insetívoros. Caixa d'água, e aí quando eu coloco caixa d'água, vocês podem interpretar como um espaço para acondicionamento dessa caixa d'água, ou aquelas caixas d'água que são construídas em torre, né? Então elas precisam estar bem mais elevada do que o local que ela vai servir para aumentar a pressão. Então muitas caixas d'água são construídas em torre, e o espaço logo abaixo do reservatório de água normalmente é deixado para acondicionamento da bomba. E aí esse espaço, né, ele muitas vezes é usado como abrigo por morcegos. E aí a própria caixa d'água também pode ser usada como abrigo por morcegos, né? E aí, como assim caixa d'água? Às vezes a tampa de caixa d'água, seja ela de plástico ou de amianto, se ela ficar entreaberta, pode existir a possibilidade de um morcego se abrigar ali. Ele fica penduradinho na tampa. Já encontrei abrigos assim, e um desses casos, né, as pessoas da casa só perceberam que tinha um abrigo de morcego na caixa d'água quando um morcego caiu na água, consequentemente morreu, e a água começou a feder depois de um longo período de tempo. Então, isso pode acontecer. Laje, então os morcegos eles podem se abrigar na própria laje, nas fissuras dos tijolos e das vigas de concreto, ou no espaço entre a laje e o telhado, as telhas, né, nas vigas que sustentam a estrutura, sobretudo se for de alvenaria. O forro, né, então os morcegos eles podem se abrigar no forro propriamente dito, né, estarem pendurados no forro, então a estrutura servir de suporte para a formação de uma colônia, né, como podem estar acima do forro, e os caibros de sustentação de um telhado, né? O telhado em si, a telha e o madeiramento podem não ser um abrigo, mas a madeira pode servir de suporte para morcegos, principalmente frugívoros, se dependurarem e formarem ali uma colônia fixa. Se não forem incomodados, podem passar anos. E aí, na primeira fotografia, à direita, vocês observam um abrigo mais amplo. Então, abrigos amplos é muito característico de morcegos que se alimentam de fruta e morcegos que se alimentam de néctar, como o Glossophaga soricina, porque são morcegos que precisam de um espaço grande para poder se deslocar e voar dentro do abrigo. Então, são morcegos que a estrutura alar é bem mais larga, então as asas são largas. Então, são morcegos de voo mais lento, um voo mais suave. E os abrigos mais estreitos, como vocês podem ver na figura abaixo, e o abrigo aí é o próprio telhado, apesar do morcego estar caminhando na parede, né? Então ele saiu do abrigo, estava caminhando na parede no momento do registro. Então esses abrigos mais estreitinhos é muito característico de morcegos insetívoros. E esse exemplo aí é um morcego da família Moloscidae, que é um grupo, né, que gosta muito de estar no abrigo se apoiando com os polegares, né, e os pés. Então, são morcegos que normalmente estão com o ventre encostado no substrato. Então, eles conseguem formar colônias onde os indivíduos ficam muito sobrepostos, né, em um espaço muito pequeno. Então, existe um ditado entre os morcególogos e morcególogas, né, uma brincadeira, na verdade, que diz o seguinte, que onde passa uma caneta Bic, pode passar um morcego, sabendo que os morcegos têm uma diversidade morfológica, né, de tamanho, coloração, hábitos alimentares gigantescas. Então, a gente tem morcego muito pequenininho e morcegos muito grandes. E os morcegos em áreas urbanas, a gente já tem registro de cerca de 84 espécies que ocorrem em áreas urbanas. Desse total, 31 foram registradas apenas em fragmentos urbanos, o que pode indicar que essas espécies elas não exploram a matriz edificada propriamente dita, né, a matriz urbana. Então, o concreto, né, a selva de concreto não são muito exploradas por essas espécies. E os motivos disso, né, precisam ser melhor estudados, mas muito provavelmente essas espécies elas não conseguem resistir às adversidades que vão encontrar em ambiente, na matriz urbana propriamente dita. Um exemplo é a espécie Carolia perspicillata, né? Então, eu que trabalho em área urbana,
há um tempo, eu já coletei Carolia perspicillata em área urbana, mas em local muito próximo de mata. Em locais que estão mais distantes de mata, é raríssimo encontrar essa espécie de morcego. E os morcegos em áreas urbanas, eles apresentam baixa riqueza. Superficialmente falando, a gente pode interpretar essa baixa riqueza como um número menor de espécies em comparação a áreas naturais. E essas espécies, né, que se sobressaem em áreas urbanas, normalmente são espécies realmente mais generalistas. São espécies que conseguem encontrar uma quantidade de alimento maior, se adaptam melhor às condições de abrigo. E o que a gente precisa pensar é que quando os morcegos, né, eles saem, eles se deslocam do ambiente natural para áreas urbanas, né, ou eles já são colônias muito antigas, né, em áreas urbanas, eles procuram características muito parecidas aos seus abrigos em ambiente natural. Então, algumas espécies, elas não conseguem ter essa característica de se adaptar bem às condições de abrigo, por exemplo. E é uma das principais causas que força esse deslocamento dos morcegos para áreas urbanas, é o que já foi comentado, né, pela professora Juliana, pela professora Kátia, é a modificação ambiental. Então, a gente está, né, no momento, né, do grande boom do antropoceno, que a gente está realmente modificando o planeta inteiro. Então, o planeta inteiro está sendo modificado, reestruturado, e essas ações antropogênicas, elas funcionam como um efeito dominó. A gente pode não visualizar a consequência no momento, né, em que a modificação é feita, mas a longo prazo, os resultados são desastrosos. E o que a gente tem de dado de morcegos urbanos no Brasil é, sobretudo, concentrado no sul e no sudeste, né, dado ao grande número de pesquisadores e pesquisadoras nesses locais, e isso daí é um processo realmente histórico, né, tendo em vista a alocação das universidades nessas áreas, e quando a professora Kátia falou, né, onde estão os conhecimentos sobre morcegos, e a maioria está na Mata Atlântica, é porque boa parte das universidades brasileiras estão localizadas no bioma da Mata Atlântica, né? Então, a boa parte dos pesquisadores e pesquisadoras estão nesse bioma, e a nossa tendência é sempre a gente coletar e pesquisar e investigar onde está mais próximo, porque a gente está numa situação, né, dentro da pesquisa brasileira, e sempre teve, a gente teve uma melhora nos últimos anos, mas os recursos são escassos, então a gente precisa otimizar esse processo. Não é todo pesquisador ou pesquisadora que consegue sair do sul do país para fazer uma pesquisa na Amazônia, por exemplo. E o que é que acontece com os morcegos quando eles chegam no ambiente urbano, né? Então, existem alguns trabalhos que já trazem alguns resultados, mas a gente carece de mais estudo em relação a isso. Mas a gente já consegue enxergar que os morcegos se tornam presas fáceis para predadores oportunistas, como, por exemplo, o gato doméstico. Os morcegos, alguns estudos já apontam que morcegos em áreas urbanas apresentam baixa condição corporal quando comparados a morcegos em áreas naturais. Então, os morcegos em áreas urbanas tendem a apresentar um menor fitness, e isso pode trazer consequências para a própria imunidade do animal. Então, se ele está com a imunidade baixa, ele pode, né, existe uma possibilidade dele estar mais suscetível a episódios de epizootia, por exemplo. Então, como já foi mencionado, né, a morte por colisão com automóveis é grande. A gente nem sempre encontra as carcaças, porque rapidamente elas são decompostas, ou os ossos, ou a carcaça já seca é arrastada pela água, pelo vento, né? E em autoestradas, quem trabalha com ecologia de estradas conhece bem que existem pontos específicos onde há uma maior concentração dessas carcaças de morcegos. E, normalmente, esses pontos de concentração, muitas vezes, são áreas em que há muita transição de morcegos de um fragmento de mata para outro, por exemplo. Então, há uma rota de voo muito bem estabelecida, e esse ponto na estrada, né, pode ser um ponto em que há uma grande acumulação de carcaças decorrente dessa colisão.
e a mortalidade em decorrência de conflitos com humanos, né? Então, isso é muito recorrente, principalmente em um momento como esse que a gente está vivendo, onde os morcegos eles ficam constantemente sendo relacionados com doenças, né? E no caso da Covid-19, é um exemplo onde os morcegos na mídia estão sendo pintados, né, como grandes vilões dessa situação. É a tendência humana de sempre apontar um culpado. Quando a gente está destruindo todo o meio ambiente, alterando todo o sistema de estabilidade ecológica, né, mas a gente precisa culpar um animal. Isso fazendo a análise, claro, superficial, já que a gente vai envolver aí outras questões que seria cabível uma discussão com profissionais das ciências humanas, com certeza. E as espécies, né, que estão na área urbana, boa parte delas, né, essas mais generalistas que eu falei, são as que dominam em abundância a matriz urbana, elas são insetívoras ou fitófagas, né, que são os frugívoros e nectarívoros, por exemplo. Então, eu vou abordar esses 3 grupos alimentares, porque são os 3 grupos alimentares que trazem as espécies mais representativas para áreas urbanas no Brasil como um todo, tá? Então, a abundância dessas espécies vai variar de localidade para localidade, mas, no geral, são espécies que, em trabalhos de áreas urbanas, normalmente são capturadas. Dentre os insetívoros, né, então, o Molossus é uma espécie de morcego insetívoro muito comum aqui no Nordeste, é uma espécie que forma grandes populações, então se alimenta, né, de insetos e se abriga principalmente em forros, juntas de dilatação de prédio, vãos em edificações, frechas em rochas, né, então paredões e rochas em áreas urbanas, a gente pode encontrar muito morcego, ocos em árvores, né, da arborização urbana, e telhado. Então, esses são os abrigos que a gente encontra em áreas urbanas, que são os principais. Os agrupamentos, eles podem formar agrupamentos de dezenas a centenas de indivíduos, e a época de reprodução está entre outubro e dezembro. Né? Normalmente, a época de reprodução está muito ligada a épocas mais quentes do ano. Tadarida brasiliensis, que é outra espécie insetívora, também da família Molossidea, é uma espécie muito comum no sudeste, sobretudo sul do Brasil. São espécies insetívoras, são normalmente encontradas em cavernas, né, forros, juntas de dilatação, vãos em edificações e frechas em rochas. E os agrupamentos são muito maiores do que os de molossos. A gente pode encontrar de dezenas a milhões de indivíduos. E a época de reprodução também está aí entre outubro e dezembro, também dentro dos períodos mais quentes. Myotis lavale é uma espécie da família Vespertilionidae, também é um morcego insetívoro, normalmente encontrado em forros, juntas de dilatação, vãos em edificações, caixas de ar-condicionado, formam colônias de dezenas a centenas de indivíduos, e a época de reprodução desse bicho vai de abril a setembro, e normalmente ele tem uma poliestria bimodal. Então, 2 períodos do ano ali, eles estão em picos de reprodução. E, normalmente, esses picos de reprodução também podem coincidir com grandes picos de populações de insetos. Peropteryx macrotes é um morcego insetívoro, esse da família Emballonoridae, muito encontrado em vãos e espaços entre as paredes. Então, é um morcego que ele se abriga de forma exposta, então você não vai vê-lo muito escondidinho, né, embaixo de uma telha. Então, eles ficam dependurados na parede, né, se apoiando com os pés e os polegares, com o ventre parcialmente em contato com o substrato, e formam colônias de dezenas a centenas de animais. Então, é muito comum você ter casas que são muito juntas e tem um beco entre elas, por exemplo, ou construções que têm becos, ou um espaço pequeno entre uma parede e outra. Esses animais, eles gostam muito desses espaços.
E o pico reprodutivo varia de dezembro a fevereiro e abril a maio. Quanto aos frugívoros, a família Philostomida é a família mais diversa, né, nos neotrópicos, e essa família tem representantes de todos os hábitos alimentares, né? E uma espécie mais comum em áreas urbanas é o morcego Artibeus planirostris. É um morcego frugívoro, é encontrado no madeiramento de telhados, na arborização urbana, em pontes, túneis, em estruturas edificadas que sejam amplas, né, que tenham um espaço amplo para que ele consiga voar dentro do abrigo. E eles formam pequenos grupos a dezenas de indivíduos. E a época de reprodução tem uma poliestria bimodal, sazonal, mas eu poderia dizer, baseado na minha experiência, de pouco mais de 10 anos trabalhando com morcegos em áreas urbanas, é que esse bicho se reproduz o ano todo, né? Então, o ano todo, eu encontro pelo menos 2 indivíduos em reprodução. Existem, claro, períodos de pico, onde você encontra muitas fêmeas gestantes, ou muitas fêmeas lactantes, né, no período de lactação, ou muitas fêmeas com filhote, que é aquele período de recrutamento. Mas, no geral, o ano todo a gente encontra Artibeus planirostris reproduzindo. E dentro da família Philostomida, ainda mais no hábito alimentar predominantemente nectarívoro, né, um bom representante é o Glossophaga soricina, muito comum em área urbana e muito comum formando grandes colônias em áreas urbanas. Então, é um morcego que se alimenta de néctar, partes florais, frutos e insetos. Se abriga no madeiramento de telhado, arborização urbana, pontes, túneis, porões e sótãos. Então, precisa ter um espaço amplo para que esse morcego possa formar suas colônias em áreas urbanas. Formam pequenos grupos a centenas de indivíduos, tem uma poliestria bimodal e reprodução ao longo do ano também. Então, Glossophaga soricina e Artibeus planirostris, dentro da minha experiência de coleta, eu poderia dizer que são as espécies realmente mais generalistas dentro da área urbana. Isso em captura com rede de neblina. Quando a gente vai para capturas ativas em abrigo, investigação em abrigo, os molocídeos, né, eles podem sobressair quanto em abundância e dentro desse número de abrigos encontrados, quando a gente faz esse tipo de investigação. E os morcegos hematófagos, eles estão presentes em áreas urbanas. Não é muito comum, na verdade, não é nem um pouco comum a presença de morcegos em áreas urbanas, sobretudo da espécie morcegos hematófagos, né, em áreas urbanas, sobretudo da espécie Desmodus rótulus. Mas eu trouxe para vocês aqui um relato de caso lá em Recife, que em 2012, uma comunidade em Recife, as pessoas começaram a sofrer espoliamento de morcego hematófago, né, de Desmodus rótulus. E essa situação foi notificada para a Secretaria de Saúde, as pessoas foram encaminhadas para tomar soro e vacina, né, e uma investigação começou a ser feita. Redes de neblina foram armadas ao redor das casas das pessoas espoliadas, e um Desmodus foi capturado, foi passado pasta vampiricida nesse morcego, e esse morcego recebeu a pasta vampiricida, foi marcado e foi solto. Com pouco tempo de investigação, encontrou-se o abrigo desses morcegos a cerca de 3 quilômetros de distância do local do repasto sanguíneo, e o morcego que havia sido capturado, que havia sido marcado, foi encontrado dentro desse abrigo, né, já com alguns morcegos mortos no chão. E aí, dada a investigação com a população, se descobriu que os ataques a humanos começaram logo depois que abrigos clandestinos de equinos, caprinos e suínos foram desativados próximo à área do abrigo desses morcegos. Então, a gente já começa a perceber que houve um desequilíbrio na fonte alimentar desses morcegos, e eles procuraram
uma fonte alimentar em um outro local que, porventura, veio a ser humanos. E o que é que eu faço quando eu encontro, né, morcegos em áreas urbanas? Tem um morcego em minha casa que está causando algum incômodo, como um acúmulo muito grande de fezes, sujeira, ou eu tenho pânico, enfim. Como a professora Kátia falou bem, né, não é sempre que a gente precisa se livrar dos morcegos, fazer manejo dos morcegos. É possível a gente ter um bom convívio com os morcegos, dada a super importância que eles têm na manutenção dos ecossistemas. E o ecossistema urbano também faz parte desse processo. Mas caso, por alguma razão, a gente precise fazer um manejo de morcegos em áreas urbanas, né, então eu trouxe algumas formas da gente fazer isso. O ideal, a primeira coisa, é você observar bem como é essa colônia na tua casa. Então, o ideal é que você procure ajuda de profissionais na Secretaria Municipal de Saúde. É possível que tenha alguém treinado com informação para te ajudar nisso, né? E você, reconhecendo o período em que os morcegos não estão em reprodução, então o aconselhamento é que, no geral, isso vai variar de espécie para espécie, mas no geral é que você faça esse manejo em épocas menos quentes, né? Então, períodos fora do verão. Então, você observa por onde os morcegos estão saindo e entrando, identificou essas aberturas, eu coloquei aí o exemplo do telhado, você pode usar jornal ou qualquer coisa que possa vedar essas aberturas. Então, no período do... Carro do gás passando, gente, desculpem. Então, no período em que, no entardecer, você observa essas entradas e saídas, e depois que os morcegos saírem, depois das 7, 8 da noite, você tapa essas entradas e saídas, pode ser com jornal, e reabre no dia seguinte, logo ao entardecer, para que os morcegos que ficaram dentro possam sair. Você repete isso por uns 3 dias e depois veda definitivamente o telhado. Outra opção é você identificar essas aberturas no telhado, né, vedar o máximo possível o telhado. Você pode usar tela entre as telhas, e por onde os morcegos estão entrando e saindo, isso é muito comum em cuminheira, que é esse divisor de águas do telhado. Você pode usar um tubo de PVC, pode ser um cano, com um plástico em volta da saída, né, da abertura desse cano. Então, os morcegos vão sair por esse tubo e não vão conseguir voltar, porque esse plástico da ponta, ele vai arriar e vai impedir que o morcego passe pelo mesmo buraco que saiu. E quando você encontra um morcego, né, em casa, caído no chão ou dependurado na parede, uma forma de você isolar esse animal para você se proteger e proteger o morcego de ataque de algum animal doméstico que você tem em casa, e para proteger o próprio animal doméstico também, você pode usar, se tiver numa parede ou no chão, uma caixa para cobrir esse animal e um anteparo para poder isolá-lo, né? Então, você pode fazer como a moça na ilustração, tentar soltar esse morcego, né? Se for um morcego, por exemplo, frugívoro, nectarívoro, ele vai conseguir alçar voo. Os morcegos insetívoros, por terem a aerodinâmica das asas bem estreitinha para fazer manobras muito precisas e rápidas, eles não conseguem alçar voo do chão. Então, quando você encontra um morcego no chão, não necessariamente esse morcego está infectado com o vírus da raiva. Ele simplesmente pode ter caído e não está conseguindo voar, né, por sua estrutura aerodinâmica, né? Como você não tem como fazer um diagnóstico ali na hora, você isola esse animal e liga imediatamente para o Serviço Público de Saúde para que eles venham recolher esse morcego. Ah, mas na minha cidade não tem centro de controle de zoonoses, não tem centro de vigilância ambiental. Liga para a vigilância sanitária. Então, com certeza seu município vai ter, e eles podem te dar um aconselhamento sobre o que fazer ou se há possibilidade de recolhimento do animal ou não. E os morcegos, né, quando eles estão em áreas urbanas, a possibilidade de contato entre humanos e animais domésticos é ampliada. E aí é nessa relação, no estabelecimento dessas novas relações ecológicas, né, que a gente vê a importância das zoonoses dentro desse processo. E como foi dito, né, a principal zoonose em que os morcegos têm um reconhecido papel
no ciclo epidemiológico é a raiva. Então, como a professora Juliana já tinha trazido em sua fala, né, os casos em que a variante viral de morcego foi encontrada em humanos, mas o animal agressor era o gato, é porque, como vocês observam na relação em C, C1 e C2, a gente está vendo, né, os morcegos em áreas urbanas estabelecerem relações ecológicas com os outros organismos que estão dentro desse ecossistema, o que é muito natural. Né? Então, a gente precisa estar atento a essa relação, né? Sobretudo com os gatos, né, que são, em algumas cidades, aqui em João Pessoa, por exemplo, né, em alguns pontos a gente tem problemas com gatos abandonados, né? Então, superpopulações de gatos abandonados, sobretudo aqui na universidade. Então, a universidade, os gatos são um problema bem sério, não só para a fauna nativa, né, mas para essas relações epidemiológicas também. E aí, quando a gente encara essa relação ecológica, né, em áreas urbanas, a gente põe em prática, né, a gente já precisa pôr em prática sempre, mas é onde a gente é um momento em que a gente pode enxergar bem a saúde única, né, onde a gente vê interligada a saúde ambiental, a saúde animal e a saúde humana. Então, o meu trabalho, quanto zoólogo, ele é importantíssimo para os trabalhos de vigilância, né, porque quando eu investigo quais espécies ocorrem em áreas urbanas, por que não, durante a minha investigação, em paralelo, eu firmar uma parceria com um laboratório para também fazer uma investigação epidemiológica? Então, a gente precisa começar a trabalhar mais com multidisciplinaridade, né, dentro de um contexto, levando-se em consideração o contexto histórico e social do local que você vai trabalhar, do local que você vai fazer esse trabalho, né, trazer uma aplicabilidade para quem faz uma ciência de base, né, a gente trazer essa aplicabilidade para dentro do contexto social e comunicar. Então, a gente precisa comunicar, né, quando a gente está realizando qualquer trabalho em área urbana, porque a população ela precisa saber o que é que está acontecendo. Mas existem muitos desafios para trabalhos em áreas urbanas, não só para o processo de vigilância em saúde, mas para o desenvolvimento de pesquisas também em áreas urbanas. Então, é importante que a gente consiga interligar ao máximo e trabalhar dentro dessa perspectiva holística de saúde única, para a gente juntar esforços e poder sanar, mitigar alguns desses problemas, desses desafios de coleta de morcegos e amostragem de morcegos em áreas urbanas. Então, a gente pode realizar coleta ativa e coleta passiva, e essas coletas ativas e passivas podem estar ligadas e estão, de fato, ligadas à vigilância epidemiológica da raiva, por exemplo, seja ela ativa ou seja ela passiva, né? Então, a coleta ativa é quando a gente faz um desenho amostral, a gente traça um objetivo para essas coletas e vai fazer uma amostragem dentro da área urbana, seja com rede de neblina, seja com coletas em abrigos com o uso de pulsar ou outras metodologias de captura. E a coleta passiva, ela pode estar completamente atrelada ao sistema de vigilância epidemiológica passiva, onde a participação da população é muito importante, porque a população é quem vai notificar a presença desse morcego, ou vai já chegar no Centro de Controle de Zoonoses com o morcego em mãos. Então, muitos dos dados que a gente tem sobre morcegos em áreas urbanas, boa parte deles são provenientes de coletas do sistema de vigilância epidemiológica. Então, antes mesmo da gente cair em campo, a gente precisa compreender bem o que é o espaço urbano, como é classificado o espaço urbano. Então, uma área de um município, por exemplo, ela pode ser classificada em 3 estratos: o extrato urbano, o periurbano e o rural. E essa classificação ela pode ser feita utilizando aparatos oficiais, ou você, quanto pesquisadora e pesquisador, você pode criar a sua metodologia de análise a partir de variáveis selecionadas. Então, oficialmente, a gente pode usar o IBGE para essa classificação, a gente pode usar o plano diretor do município. Nem todas as cidades têm planos diretores, a gente encontra normalmente planos diretores em cidades muito grandes, né, as capitais ou cidades de porte de capital.
mas nem sempre esses planos diretores são atualizados ou são seguidos à risca, ou a gente pode usar uma avaliação observacional do espaço urbano, né? E a gente pode fazer isso, essa classificação, usando o NDVI, que é o índice de vegetação dentro de uma área. Então, o quanto de vegetação tem nessa área, então eu posso traçar estratos urbanísticos a partir daí. O NDBI, que é um índice semelhante ao NDVI, só que ao invés de classificar o verde, você classifica o cinza, que é a estrutura construída. A gente pode usar a densidade populacional humana, a gente pode usar a densidade de vegetação, a densidade de edificações ou as próprias variáveis do IBGE em relação ao entorno das edificações, que é o que eu estou usando no meu trabalho de tese aqui em João Pessoa e em Recife. Então, o que é importante, por exemplo, dentro do meu trabalho quanto zoólogo, fazendo essa investigação ecoepidemiológica em áreas urbanas, o que é essencial? Eu trazer, quanto zoólogo, de informação para dentro da vigilância? Estimativas populacionais, né? Então, isso é muito importante para a gente inferir, para a gente gerar modelagens, para a gente ter noção do quanto se tem de animal silvestre explorando a matriz urbana. Quantos morcegos existem em uma cidade como Rio de Janeiro, por exemplo? Né? E a gente tem uma informação muito próxima do real, dessas estimativas populacionais, vai ajudar a gente a melhorar a detectabilidade de patógenos, a prevalência, a incidência, né? A gente consegue fazer estudos sobre a saúde dos próprios animais, né? Como está a sanidade desses animais em áreas urbanas, né? A gente consegue trabalhar melhor e desenvolver melhores estudos sobre transbordamento de patógenos, né, entre espécies, ampliando o nosso conhecimento sobre as zoonoses e otimizando as ações de vigilância. É importante, quando a gente vai coletar em áreas urbanas, principalmente se a gente vai fazer um desenho amostral prévio, a gente fazer um esforço homogêneo, né? Então, a gente coletar em vários pontos de uma cidade, por exemplo, e realizar o mesmo esforço, né? Isso vai ajudar a gente a responder questões ecológicas sobre a presença desses animais no espaço urbano. Então, a biossegurança é um gargalo não só na pesquisa, mas também no trabalho de vigilância, né? Então, é importante a gente ter os métodos de biossegurança, o protocolo de biossegurança muito bem descrito nos métodos do meu projeto, seja ele de pesquisa ou na minha diretriz para a realização da vigilância. A gente precisa estar ciente do nosso nível de biossegurança, os EPIs necessários, onde a gente vai coletar, se aquele local é de área endêmica de alguma zoonose, quais vacinas a gente precisa tomar, como vai ser feito essas amostras, né? E é importante a gente ter o acompanhamento nosso, quanto pesquisadores e quanto profissionais de saúde, da nossa titulação para raiva. Então, isso é essencial. Eu sei que é difícil, eu sei que existem muitos gargalos dentro do sistema, mas a gente precisa buscar sempre. Então, é essencial a gente saber onde a gente vai fazer coleta de amostra, caso isso seja realizado, né? Então, a gente precisa ter recursos humanos treinados, e para otimizar esse processo de coleta de amostras, é importante a gente realizar parcerias com vários laboratórios para a gente usar o bicho que vai ser morto o máximo possível. Então, ter profissionais capacitados para a realização de trabalhos com morcegos em áreas urbanas também é um gargalo, sobretudo profissionais que conheçam o mínimo da taxonomia dos mamíferos, né, sobretudo de morcegos, que consigam fazer uma comunicação científica, ou seja, para passar as informações para a população, né, que tenha prática de campo, que consiga realizar coleta de amostras, se necessário for, que saiba condicionar essas amostras e que saiba os caminhos para o envio dessas amostras. Então, tem muitos municípios que coleta bicho, mas muitas vezes encontra entraves no envio desses animais. Muitas vezes não conhecem o caminho já preconizado pelo sistema de saúde. A segurança, né, um gargalo, a segurança do profissional de saúde, a segurança da pesquisadora, do pesquisador, né, porque há episódios de atrito com a população, né, a gente coletar em áreas de risco,
Então, é essencial a gente fazer uma cobertura total da cidade, do espaço urbano, e isso está implícito coletar em áreas de risco mesmo, em áreas em que sua segurança pode ser posta em risco. Isso precisa ser muito bem estruturado para esse tipo de coleta, né? Então, acontece muito furto de armadilha, então eu já tive rede roubada, já tive corda de rede de dorsal, que são assim, para armar uma rede de dorsal, são 60 metros de corda, né, cordas grossas, é uma grana danada, já tive cordas roubadas, redes roubadas, então isso acontece em área urbana. Assalto, né, durante o trabalho, você ter seu celular roubado, GPS, equipamento como um todo, e risco de furto de material infectante, você está coletando a amostra no local, e você foi numa rede revisar, quando você volta, a caixinha de descarte de material foi roubada. Chegou alguém, mesmo que tivesse alguém ali de prontidão, um pesquisador, uma pesquisadora, um profissional de saúde, enfim, alguém lá no ponto de checagem, né, no ponto de encontro do campo, chega alguém, te assalta, leva tudo, leva a caixinha que achou bonita, pronto. E aí gera-se um problema. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado. E financiamento, né? Então, é importante a gente fazer um planejamento, isso vale também para o serviço público, né? Então, a gente está numa situação em que o serviço público de vigilância está cada vez mais sendo precarizado, então a gente não tem insumo para biossegurança, a gente não tem insumo para trabalho de coleta, por exemplo, a gente não tem transporte, diárias para os profissionais ficarem à noite trabalhando, e a própria segurança em si, né? Não é sempre que a gente tem apoio de segurança pública. Então, aqui em João Pessoa, a gente teve muito apoio da Polícia Militar Ambiental, foi muito bom, né? Nos apoiou muito em um trabalho de longa duração. Então, isso é um gargalo. E a segurança, ela está ligada ao financiamento, porque quando você não consegue agenda com a segurança pública, se você tem recurso, você pode fazer uma segurança privada. A mobilidade, né? Então a mobilidade é um dos grandes gargalos dentro do processo de investigação em área urbana, porque não é sempre que a gente tem carro disponível, e aí vocês podem se perguntar, caramba, mas a área urbana, tudo é muito perto. Parece, mas por incrível que pareça, é muito mais difícil se trabalhar com deslocamento em área urbana do que em ambiente natural. Então, a gente precisa ter uma cobertura total do espaço, a gente precisa acessar áreas remotas, a gente tem o custo com transporte, né? Muitas vezes a gente tem ausência de apoio institucional, né? Então, coletar em áreas próximas é igual a coletar em áreas distantes? Não. Né? Não, coletar em áreas próximas, pela minha experiência, tem sido muito mais difícil. Né? Então, mobilizar logisticamente coletas em áreas urbanas, na minha experiência, tem sido mais difícil do que mobilizar logisticamente coletas em áreas naturais. Então, a mobilidade, ela também está ligada a questões de segurança, de biossegurança, né? Então, a gente precisa fazer um transporte seguro das amostras e dos animais que a gente está coletando em área urbana, né? Então, a gente precisa fazer um acondicionamento adequado dos animais que a gente vai levar em vivo para o laboratório, ou se a gente vai eutanasiar o animal no campo mesmo. Então, tudo isso precisa ser muito bem planejado, tudo isso precisa estar dentro do seu projeto de pesquisa ou dentro do seu planejamento de vigilância. E os acessos, né, dentro da mobilidade, áreas restritas, né, isso está ligado a quando a gente precisa coletar em uma área privada, né, ou em propriedades governamentais, que a gente precisaria de uma burocracia gigante para a gente poder receber autorização. E tudo isso está ligado à comunicação. Então, a gente, quando vai trabalhar em área urbana, a comunicação, ela precisa ser um ponto focal dentro do planejamento do estudo. Comunicação com quem? Comunicação com as autoridades cabíveis e comunicação, sobretudo, com a população. E a comunicação facilita o nosso acesso. Com a comunicação, a gente realiza a educação em saúde, a gente realiza a educação ambiental, a gente gera um processo de ciência cidadã, e isso faz com que as pessoas realizem um manejo ecológico dos morcegos adequado e, de fato, quando necessário, e a gente evita perguntas como essa: posso matar um morcego?
né? Então, os morcegos são protegidos por lei, são animais silvestres, né? Então, não pode ser eliminados em hipótese alguma, só a espécie Desmodus rotundus dentro do programa de vigilância epidemiológica da raiva em herbívoros, esse animal pode ter sua população controlada. Então, com o manejo adequado, consciência cidadã, educação em saúde, educação ambiental, a gente consegue ampliar a vigilância epidemiológica da raiva, sobretudo, não só em áreas rurais, sobretudo em áreas urbanas. Né? E a comunicação, dentro desse processo, a gente gera também consciência de risco para as pessoas. Né? Então, aconselho as pessoas a estarem cientes ao serem agredidas ou encontrarem um morcego e entrarem em contato direto, procurarem imunização, né, e entregarem o animal para os órgãos cabíveis para que a gente faça análise, né, diagnóstico viral no bicho. Então, posso adotar um morcego? Essa pergunta eu escuto muito. E eu já vi casos de pessoas criando morcego por mais de 2 semanas. Quando a gente tomou conhecimento, o bicho já tinha nome de Bruce, o bicho já tinha nome de Batman, o bicho já tinha, enfim. E a relação afetiva com a família já tinha sido estabelecida de forma muito intensa, muito forte. As pessoas não queriam entregar o animal para o sistema de vigilância. Então, essa comunicação nos ajuda a sanar esses problemas e mitigar esses conflitos com a população em áreas urbanas. E aí, só para reforçar, deixar minha mensagem final, a professora Kátia já abordou muito, mas só para reforçar a importância que os morcegos têm, né, a gente não pode esquecer que essa importância como dispersores de semente, controle de população de insetos, polinização, inspiração no desenvolvimento tecnológico, né, como o sonar dos navios, como bioindicadores na qualidade de habitat e o fato deles serem reservatórios de patógenos, todas essas importâncias, né, ecológicas, elas não são importantes só no ambiente natural, elas também são importantes no ecossistema urbano. Né? Então, a gente precisa preservar os morcegos em toda a sua esfera de existência e em todos os locais em que eles habitam.